Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Aqui é o professor Vitor, professor de História, Filosofia e Sociologia do Superconcurso. E hoje a gente está junto para corrigir mais uma questão da nossa prova do CFO de 2024. Beleza, galera? Lembrando que, assim como nas outras questões, a gente está aqui para falar um pouquinho também sobre o que foi falado pré-prova que iria cair, o que foi falado no nosso vídeo de bola de cristal que iria cair e tudo mais, tá? Também para conferir os nossos acertos, tá bom? Quanto à prova. Estamos na prova de História. Show de bola? Então vamos lá? Já passamos pela 51 e pela 52, estamos na 53. Vamos para a questão. O abolicionismo foi um movimento político que defendia o fim da escravidão e do comércio de escravos. Tal movimento desenvolveu-se a partir dos ideais iluministas do século XIX. Olha aí. Ganhando milhares de adeptos que, junto com escravos e escravas, lutavam pelo fim da escravidão em diversos países americanos. No Brasil, não foi diferente. Primeiro, a gente pode observar que, para um texto de 2014, a gente está aqui com uma nomenclatura ultrapassada já, né? Correto seria a gente chamar de escravizado, não de escravo, tá? Enfim. Está falando sobre como o abolicionismo, o movimento anti-escravagista, o movimento contra a escravidão, o movimento pela liberdade dessas pessoas escravizadas, ele vai ter suas bases, né? Ele é um movimento político que vai se desenvolver a partir de ideias iluministas do século XIX. Tá? Esse movimento iluminista ele vai ter um grande destaque nos séculos anteriores, mas o movimento iluminista no seu início não tinha como uma grande pauta o fim da escravidão, tá? Ele tinha como uma grande pauta o fim da interferência do poder absolutista dentro da sociedade, o fim do poder absolutista, né? Ele tinha ideais liberalistas, então o fim da interferência do Estado em meio ao mercado, ao comércio, né? Mas, já no século XIX, esses ideais iluministas vão se difundindo e se modificando também, e se tornando ideais de liberdade para todos, criando correntes abolicionistas que vão pregar a liberdade para todos, todos mesmo, incluindo as pessoas escravizadas. Tá? É importante que... Por que isso não era observado antes? Porque em boa parte dos berços do iluminismo, França e Inglaterra, essas pessoas escravizadas não eram vistas nem mesmo como pessoas. Então, mesmo aqueles que tinham pensamentos iluministas não necessariamente iriam defender a liberdade para essas pessoas escravizadas. Iriam defender a liberdade para si próprios, para sua própria classe elitizada, né? Para não ser mais reprimida por um poder absoluto de um rei, de um monarca absolutista, por exemplo. Vamos lá. Então, está dizendo que no Brasil o movimento abolicionista também bebeu dos ideais iluministas do século XIX. Beleza. O avanço da luta abolicionista no Brasil se relaciona ao contexto histórico em que se destaca o quê? O que se destaca no contexto histórico dessa luta abolicionista no Brasil? Vamos lá. A. O crescimento da economia camponesa depois que a Lei de Terras de 1850 conduziu a demanda por trabalho escravo, o que diminuiu a dependência do trabalho escravo. Não, no Brasil não ocorre essa diminuição de dependência do trabalho escravo. O Brasil vai ser um país fortemente escravagista, com uma economia fortemente pautada no comércio de escravos, no tráfico de escravos, de escravizados, né? Isso, desde o momento em que se inicia o tráfico de escravizados do continente africano para cá, até a abolição. Tá? Com a abolição, ocorre um problema econômico dentro das elites com relação a não possuírem mais os escravos. Tá? Era um dos motivos, inclusive, do Brasil não querer abolir a escravidão de forma alguma. Fazer isso de maneira pressionada por outras potências com qual ele tinha parcerias comerciais, tal qual a Inglaterra. Mas não vai haver essa diminuição de dependência de trabalho. Não tem. No Brasil não tem diminuição de dependência de trabalho escravo. O Brasil depende muito de trabalho de escravizados durante todo o período em que é legalizada a escravidão dentro do Brasil. Tá? Quando a gente fala de ciclos econômicos do Brasil,
ouro, açúcar, café, etc, etc. Todos esses ciclos que estão dentro desse contexto da escravidão, eles estão dividindo espaço com a escravidão, também sendo um dos pilares da economia. Nessa época o café já era um dos pilares da economia nacional? Tá. Então pode ter certeza de que o café era um dos pilares, o outro era a escravidão, tá? Isso é muito importante. B. A incorporação do racismo científico europeu orientando políticas científico europeu orientando política e ideologicamente as organizações e intelectuais favoráveis à liberdade dos negros escravizados. Então, o racismo científico ele não orienta, não vai estar orientando intelectuais que são favoráveis à liberdade dos escravos. O racismo não vai orientar aqueles que querem a liberdade dos escravos. Certo? Querer a liberdade dos escravos e ser racista combina? Não combina. Então, o racismo científico não vai orientar os intelectuais que defendem a liberdade. Ele vai orientar os intelectuais que não defendem a liberdade. Vai ser uma teoria falaciosa criada dentro da Europa para tentar justificar o mantimento e a manutenção do preconceito e do sistema escravagista contra pessoas negras. Ele é totalmente o contrário de defender a liberdade. Tá? Totalmente o contrário. Então, também não. C. A ação política das elites agrárias do Vale do Paraíba, interessadas em introduzir a mão de obra livre nas plantações de café. Novamente, mesma questão da letra A. Não havia motivo para haver um interesse das elites do Vale do Paraíba, aonde se plantava café, ou seja, elites cafeeiras, elites cafeicultoras. Não houve e não havia motivos para haver um interesse dessas elites em libertar escravos, em mão de obra livre. Porque eles queriam continuar podendo explorar ao máximo, sem dar nenhum tipo de direito humano que fosse a essas pessoas. Simples assim. Você tem uma máquina de trabalho que é obrigada, você tem um grupo de pessoas que é tratada como uma máquina de trabalho, que você não tem obrigação nenhuma de dar nenhum tipo de direito básico, que você não é obrigado a pagar de forma nenhuma, que é obrigado a estar sob a tua tutela e sob a tua área de domínio por muitas vezes, que vai trabalhar para você até a exaustão sem ter direito, na verdade, né, de falar ou fazer nada contra isso, porque é permitido você explorar essa pessoa o máximo que for e você não enxerga ela como uma pessoa. Por que essas elites que têm essa visão vão querer a liberdade dos escravos? O dinheiro no bolso dessas elites vem do café e da escravidão. Por que elas iriam querer a liberdade desses escravos? É amplamente incoerente essa afirmação, tá? Não. D. A eliminação dos quilombos que permitiu às elites brasileiras implementar uma política lenta e gradual de libertação dos escravos. Novamente, não houve política brasileira em prol da libertação dos escravos. Tá? O que nós tivemos em diferentes momentos da história do Brasil foram aquelas famosas leis para inglês ver. A gente proíbe o tráfico de escravos transatlântico, depois a gente vai proibir, a gente vai fazer a lei do sexagenário, a lei do ventre livre. São leis que vão libertar algumas pessoas, mas que não vão realmente libertar essas pessoas, porque o tráfico transatlântico vai continuar acontecendo de forma ilegal. O tráfico interno no Brasil, sem ser transatlântico, vai aumentar absurdo. Depois esse tráfico transatlântico vai voltar como se nunca tivesse sido proibido, né? Lei do sexagenário. O escravizado com mais de 60 anos seria liberto. Tá, só que não era comum o escravizado chegar aos 60 anos ou passar desses 60 anos podendo estar sozinho em meio à sociedade que não iria o abrigar, que não iria dar a ele emprego, que não iria dar para ele uma forma de vida decente. Ele iria morrer. Além disso, muitos ainda possuíam dívidas, então deixavam de ser escravos por ser pessoas negras, mas se tornavam escravos por dívidas, mesmo sendo libertos.
lei do ventre livre. Tá bom, aquele que nasce, ele é livre, tá legal. Mas a mãe dele é escravizada, o pai dele é escravizado. Ele vive em um ambiente, em um engenho, digamos assim, em uma fazenda. Ele vai crescer ali. Automaticamente aquela pessoa já vai crescer com uma dívida para o senhor de escravos daquela terra. Então ela vai ser escravizada por dívida. Entende? Mesmo que, sei lá, os pais assumam aquela dívida, vão levar 18 anos. 18 é muito um pensamento atual, né? Seria anacrônico. Mas vão levar anos, ainda assim, para que essa criança consiga sair de dentro desse lugar e viver uma vida liberta. Mas uma vida liberta em uma sociedade que não o aceita, que não tem nenhum tipo de política pública para ele, que não vai acolhê-lo, onde ele não vai ter emprego, onde ele não vai ter desenvolvimento, onde ele não vai ter moradia. Então não existe liberdade de verdade. Não existe política brasileira em prol da liberdade do escravo. Não existe. Existem essas leis para inglês ver, tá? Então, quando a gente fala eliminação dos quilombos, que permitiu às elites brasileiras implementar uma política lenta de graduação de liberdade aos escravos, primeiro, a eliminação dos quilombos não tinha uma intenção de libertar os escravos, mas sim de recapturar aqueles que tivessem fugido ou matá-los, para evitar que eles fugissem de novo e fizessem rebeliões. Além disso, elites brasileiras nunca criaram ou tiveram intenção documentada que nós tenhamos conhecimento aí por base assim, se for possível me corrigir, tudo bem, mas aí são casos isolados. Eu garanto para vocês que não existe, fora de casos isolados, elites brasileiras interessadas em libertação de escravos. A não serem casos isolados, que aí eu posso não conhecer por serem casos isolados. Mas, no geral, não existe. Vamos lá. Então, elites brasileiras jamais implementariam isso, no geral. Política lenta e gradual de libertação dos escravos. Não existiu isso. Existiu uma falsa política lenta e gradual de libertação, que na verdade eram apenas leis falsas para inglês ver, como a gente chama popularmente, que depois vão gerar um pressionamento tão grande que essa abolição da escravidão vai chegar em algum momento, né? No caso, assinada pela princesa Isabel, que não é nenhuma heroína, tá? É uma pessoa que foi pressionada a fazer algo que ela não queria fazer, porque se dependesse dela e da família real, não haveria libertação dos escravos, ponto. Isso é historicamente documentado, contra fatos no argumento, galera. Desculpa, se ensinaram para vocês, e para mim também, diferente na época da tia Maricotinha lá no Jardim de Infância, é porque nós éramos crianças e não era interessante falar dessa forma para crianças, tá? Naquela época. Enfim, então a D é totalmente incoerente. Nos resta a letra E. Todas são incoerentes até agora. Ou a letra E é a menos errada, ou ela é a certa de fato, tá ligado? Ou nela a gente vai encontrar defeito mais menos defeitos, ou ela está amplamente correta. A incerteza da continuidade da escravidão após o fim do tráfico negreiro em 1850, o que impulsiona a luta em favor da liberdade dos negros escravizados. Sim, essa é mais coerente. Não se sabia se a escravidão iria continuar após essa primeira lei, que é a lei que proíbe o tráfico transatlântico de escravizados, e continuou até anos depois, né, 1889, né? 1889? 1888. Agora eu esqueci. Acho que é 88. 89 é República, né? Acho que é 88. Então vai continuar por mais de 30 anos, vai continuar havendo escravidão, apenas com essas outras leis também do sexagenário e do ventre livre para inglês ver. E isso vai impulsionar, tipo assim, pô, e agora? A escravidão vai acabar ou não vai acabar? Pô, a gente precisa lutar para ter certeza de que ela acabe, né? Então a E realmente é a mais coerente. Então temos aí letra E como sendo a opção mais coerente aqui da número 53. Então, gabarito dela, letra E. A incerteza da continuidade da escravidão após o fim do tráfico negreiro em 1850, o que impulsionara a luta em favor da liberdade dos negros escravizados. Beleza, galera? É isso. Até a nossa próxima questão. Valeu? Siga o Super Concurso nas redes sociais aí para vocês continuarem por dentro de todos os das atualizações sobre concursos e provas, tá? E como eu sempre digo, vejo vocês na aprovação. Um abraço.